Câmara de Ribeirão vota na sessão desta noite o decreto legislativo para suspender um artigo do decreto municipal que determina a redução da frota de ônibus. A Prefeitura e a Transerp podem ser responsabilizadas pelos danos que as poucas linhas têm causado à população, como o risco de contaminação pelo coronavírus. O transporte público continua com aglomerações. A dona Fátima desabafa. Servidores de hora em hora, lotado. Tá um descaso com a gente. Que a gente paga o ônibus e a gente não tem ônibus para andar. A dona Maria reclama. Falaram no começo que estava tendo álcool gel nos ônibus, não está tendo. Vi falar que cada viagem dele estava desinfetando os ônibus, não está acontecendo. A preocupação dos usuários é geral. E mesmo com tantos relatos, o transporte público de Ribeirão continua com a frota reduzida em tempos de se evitar aglomeração. Se não houver mudança, este consultor político fala em responsabilização dos gestores pelo dano causado à população. Quem deve ser responsabilizado é o prefeito municipal e não a prefeitura, porque é uma decisão que cabe ao prefeito e não ao órgão como a prefeitura. O que a gente acompanha no transporte público em Ribeirão Preto é vergonhoso. São ônibus superlotados, mesmo sem pandemia, onde tem um número de linhas que eles dizem ser o normal, o habitual. E essa diminuição aumenta ainda mais essa lotação dos ônibus e aumenta o contato. Isso aí nós estamos tratando de vidas, né? O chefe do executivo e o superintendente da Transerp podem responder até criminalmente. E a Justiça Civil, através do Ministério Público, as varas da Fazenda Pública, pode chamar a responsabilidade do senhor prefeito, do senhor superintendente da Transerp, por essa omissão legislativa que gravemente está a causar danos e a propagar o coronavírus, porque simplesmente o município de Ribeirão Preto, ao invés de editar uma norma, ele se cala. E se calando, o prefeito também responde. Caso a família de qualquer pessoa que venha a falecer faça uma boa prova em juízo a respeito da contaminação que cause o óbito daquele paciente. A questão é grave e é o momento da Câmara fazer o trabalho constitucional dela. Nessa terça-feira está previsto dos vereadores votarem um decreto legislativo para suspender os efeitos de um artigo do decreto municipal que autoriza a Transerp a readequar as linhas e horários de ônibus. E foi amparada nisso que ela atendeu a um pedido do consórcio pró-urbano e determinou a redução da frota. Está nas mãos dos vereadores essa decisão para garantir mais segurança aos usuários? Sim, está na mão dos senhores vereadores. E se eles quiserem, eles vão mais adiante. Convoca o prefeito e o superintendente da Transerp a prestar esclarecimentos porque eles não fizeram igual a Prefeitura de São Paulo, que colocou todos os usuários desde sexta-feira sentados, ônibus extras e ninguém mais em pé. Proibido pessoas em pé no transporte coletivo de São Paulo, segundo o decreto 59.263/2020 da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de Ribeirão Preto está indo totalmente na contramão e é o momento dos senhores vereadores, mais uma vez, mostrarem que são os legítimos representantes do povo ribeirão-pretano. Desde quando foi reduzido o número de coletivos nas ruas, no início da pandemia, tramita na Justiça uma ação do Ministério Público para a volta da frota completa. Houve uma decisão favorável, mas a Prefeitura entrou com recurso contra e conseguiu manter menos linhas. É unanimidade entre todos os especialistas de que é necessária a manutenção do distanciamento social das pessoas que precisem estar nas ruas. E a Prefeitura, não sei se não está considerando isso ou se tem uma visão diferente daquela que nós temos, que essa aglomeração ela oferece um grande risco para os usuários do transporte coletivo. E fora isso, a Transerp é o órgão encarregado da fiscalização desse serviço, de forma que também a Transerp deve ter responsabilidade se de fato essas aglomerações estão ocorrendo conforme tem sido noticiado pela imprensa. Enquanto isso, o risco continua. Está tendo pouco ônibus e a hora que vem o ônibus ele lota e aí é o que a gente não quer, né? Que é a aglomeração, e é isso que está acontecendo. A prefeitura não está fazendo pouco caso da população, na minha opinião, porque agora era a hora deles botarem mais ônibus e limitar a quantidade de passageiros para evitar o contato, e está acontecendo o contrário. Muito, muito bagunçado. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Transerp disse que tem cumprido a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo e a orientação dos governos estadual e municipal é para que a população somente saia de casa em situações de extrema necessidade. Por outro lado, falou que se houver aumento no número de usuários em linhas pontuais, o pró-urbano será notificado para adequar a frota e evitar a superlotação. Já o consórcio pró-urbano informou que aumentou o número de ônibus e o quadro de horários de acordo com as especificações do decreto municipal. Afirmou que cumpre o que é determinado pelo poder público e opera com 63% da frota, quantidade muito além da necessidade atual. Ressaltou ainda que são transportados somente 35% dos passageiros. Finalizou dizendo que o poder público não pode acusar prejuízos a uma empresa particular, mesmo ela sendo concessionária de serviços públicos, e que qualquer lei tem que obrigatoriamente indicar a fonte de custeio. Acompanhe agora como deve votar cada vereador. São favoráveis ao projeto que suspende a redução da frota do transporte coletivo os vereadores Adalto Marmita, Alessandro Maraca, Boni, Igor Oliveira, Isaac Antunes, Jean Coraúci, Jorge Parada, Lincoln Fernandes, Luciano Mega, Luiz Antônio França, Marcos Papa, Marinho Sampaio, Nelson Stefanelli, Orlando Pessotti, Paulo Modas e Renato Zucoloto. Ainda estão estudando o projeto os vereadores André Trindade, Gláucia Berenice, João Batista, Maurício Gasparini, Rodrigo Simões e Valdir Vilela. O vereador Eliseu Rocha não se manifestou. O vereador Paulinho Pereira não foi localizado. Estão afastados por motivos de saúde os vereadores Bertinho Scandiuzzi, Fabiano Guimarães e Maurício Vila Abranches. Nenhum vereador foi contrário ao projeto que suspende a redução da frota. Vamos continuar a falar sobre esse assunto direto da Câmara com a Raquel Ribeiro, que traz mais informações. Boa noite para você, Raquel. Como é que está a situação agora na Câmara? Olá, Pussi, boa noite para você e a todos que nos assistem. A sessão já começou há cerca de 40 minutos, mas até o momento não foi votado esse projeto que susta os efeitos do artigo 10 do Decreto 076, de 23/3/2020. É um projeto polêmico também, já que contradiz porque a população precisa voltar, precisa trabalhar e precisa do transporte público. O Jornal da Clube já mostrou hoje muita aglomeração, então a expectativa é de que seja derrubado este decreto. Estão presentes aqui na Câmara 9 vereadores, 15 deles através de videoconferência, como vocês podem ver neste momento, e 3 vereadores com atestado médico, que é o Maurício Vila Abranches, o Fabiano Guimarães está afastado por 14 dias e o Bertinho Scandiuzzi. Portanto, então, 24 vereadores presentes e fica a expectativa, portanto, Pussi, de que esse decreto seja derrubado hoje aqui, já que a maioria das pessoas que utilizam o transporte público precisam, então, que volte a frota ao normal. E nós temos uma última informação, Pussi, é que foi enviado o mesmo projeto hoje para o presidente da Câmara. Segundo ele, vai ser analisado. É o mesmo projeto da Transerp, aquele repasse de R$4.800.000. Tá? Ele, segundo Lincoln Fernandes, o presidente da Câmara, é o mesmo projeto, mas agora a Prefeitura quer um crédito pessoal. Tá? Essas alterações serão analisadas, foram alterações que os vereadores reivindicaram na votação da semana passada, quando eles derrubaram também esse repasse da Transerp, por isso que os funcionários da Transerp também estão aqui, aguardando então essa nova polêmica desse repasse milionário para a Transerp. Pussi. Então, além dessa polêmica, a votação hoje sobre o projeto que suspende a redução da frota. Informações ao vivo com a Raquel Ribeiro, direto da Câmara. Obrigado, Raquel.